Bem-vindos a mais um podcast do Instituto Afeto. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, não é, Laura? Isso. Novembro Roxo. Laura, o que lhe vem à mente quando a gente fala sobre o Novembro Roxo? Georgia, você me conhece, me vem aquele tanto de perguntas, né? O que é o Novembro Roxo? Né? Falamos sobre prematuridade. E aí eu começo a pensar, como fica essa mulher com um bebê prematuro? Como é um parto em que acontece antes do momento esperado? Como é a amamentação durante esse período? Como cresce essa criança lá na frente? Será que deixa algumas marcas? Será que... São tantas perguntas, tantas questões. E o olhar da psicanálise é sempre maravilhoso, né? Não só da psicanálise, como também... Vamos apresentar, porque nós temos convidadas maravilhosas aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Alessandra, se apresente. Vocês são uma figura. Eu sou a Alessandra, sou fonoaudióloga, especialista em UTI neonatal, então realmente eu trabalho nesse meio. Ultimamente eu tenho trabalhado muito mais voltada à amamentação, fora da UTI, mas a minha formação é dentro da neonatologia. Tá vendo, gente? Olha que incrível. Se tiverem perguntas quando assistir, pode colocar lá embaixo que a gente vai responder. Se for para a Alessandra, a gente manda para ela e ela responde, viu? E temos também a nossa amada... Mais uma vez aqui com a gente. Conosco, por favor, Carlinhos, se apresente para nós. Bom, meu nome é Carla, Carla Povma, né? Eu sou psicóloga da saúde hospitalar, atuo na clínica e também no hospital, hoje não dentro da UTI, né? Não é a minha especialidade, mas fui uma mãe de prematuro, né? Então acho que eu posso contribuir com os dois olhares aí hoje. Pois é, Laura, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas no Brasil, né? Como a gente estava aqui conversando, sabe? Falando... Quantas mulheres por dia dão à luz, né, de forma prematura? Você sabe que eu assustei com esses dados? Eu até estava confirmando aqui com a Alessandra, que trabalha nessa área, especialista nessa área. Assim, Alessandra, é verdade que o Brasil é o 10º país com mais casos de prematuridade no mundo. Gente, isso é uma loucura, não é? É uma loucura. Precisamos fazer algum tipo de intervenção para que isso realmente mude. Mas dá para a gente esses dados aí diários, anuais? O que a gente tem pelo Ministério da Saúde são 340 mil partos, né? É uma média de 12% dos partos que acontecem no Brasil anualmente. Então, 930 mulheres por dia. Então, dá uma média aí de 6 bebês a cada 10 minutos prematuros. Gente, que loucura! Você imagina uma coisa dessa? Precisamos fazer alguma coisa, vocês concordam? E assim, claro. Eu acho que é importante a gente também delimitar o que é esse bebê prematuro, né? O que é um bebê prematuro? São bebês que nascem até 37 semanas de gestação. Isso. A partir de 37 são considerados bebês a termos. Uhum. E tem uma nomenclatura, me ajuda se eu estiver errada aí, gente. Bebês prematuros extremos antes de 28 semanas. Isso. Bebês prematuros... intermediários? Como é que chama? A gente tem o prematuro extremo, que é esse bebê que nasce ali 23, 24 até 28 semanas. Né? Tem o prematuro, que é ali a partir das 28 semanas. Tem o pré-termo, que é o de 37 semanas. Certo. Então, abaixo de 37 prematuro, mas dentro da prematuridade a gente tem o prematuro extremo e aquele que não é tão extremo. Ótimo. Eu acho que é importante a gente contextualizar para as pessoas entenderem. E porque eu acho que cada fase dessa também exige um manejo, diferente. Um cuidado diferenciado, tanto com o bebê quanto com os pais, né? Aí, pronto. Sim. Chegou num ponto assim que meu olhar brilha, né? Eu fico pensando o que acontece, o que passa recente agora. Um parto... de uma paciente, né, que inclusive a Carlinha teve a oportunidade de acompanhar esse parto de bebês prematuros de 35 semanas. Então, quando a gente acompanha de perto, a gente vê toda essa movimentação emocional e psíquica que acontece ali, né? Uhum, sim.
Assim, o meu olhar é muito sistêmico, né? Muito da família ali, né? Esse parto que a Laura me deu presente de acompanhar foi um parto muito intenso. O casal estava muito conectado ali, né? Esperando as gêmeas. Foi o primeiro parto de gêmeos que eu acompanhei. Muito bonito, assim. Mas, para quem está de fora, né? A leitura que a gente vai fazendo ali, a equipe, de profissionais se mobilizando ali, né? Para qualquer urgência que poderia acontecer, os pais muito conectados ali também, né? E atenção até que esse bebê nasça, né? Até que essas duas bebês nasçam ali. Então, mas nesse caso em específico, esses pais já haviam, né? Tinham todo um trabalho junto com a Laura, psicológico, já para chegar até ali. Né? Ela eu fico pensando. Grupo, né? Isso, participou do grupo de forma individual. É interessante porque entra muito naquilo que você trouxe, né? Da importância do pré-natal psicológico, né, Georgia? Mas eu fico pensando, né, em todos os pais que não estão trabalhando emocionalmente essa possibilidade, porque muitas vezes essa possibilidade ela chega, né? Como foi comigo, por exemplo, do nada mesmo, você não está pensando nisso, não é uma coisa que está ali no contexto, uma gestação de baixo risco, e de repente acontece todo um já introduz a sua história. Eu tive síndrome de HELP, então na 30ª, agora eu não me lembro exatamente quando foi que eu comecei a ter os sintomas mais aparentes, né? Mas eu acho que umas 2 semanas antes, assim, do parto acontecer. E aí que culminou num parto prematuro da minha primeira gestação. E foi uma gestação de baixo risco até então, assim, não tinha nada que pudesse dizer que eu teria um problema parecido, assim. Acredito muito que foram questões emocionais, né? Você já fez uma leitura muito, muito interessante sobre isso, né? Quando a gente não consegue organizar, elaborar as emoções que estão ali, né, pertinentes àquela questão, àquela gestação, isso de alguma forma vai para o corpo, né? Eu acredito muito nisso e sei que foi isso que aconteceu. Enfim, mas quando isso é muito abrupto e repentino, é muito rápido, psiquicamente a gente não tem essa organização, né? Cognitiva, né? E nem emocional. Quando a gente não está fazendo um pré-natal psicológico, a gente não enxerga. Exatamente. A gente simplesmente sintomatiza, que é o que a gente diz. Aquilo que é angústia se torna ansiedade, e essa ansiedade ainda não perceptível se tornam sintomas bastante específicos no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Quando você não faz um pré-natal psicológico, aquilo do primeiro arrasta para o segundo, que arrasta para o terceiro, provocando, então, e tendo como consequência partos prematuros. Exatamente. Inclusive, se arrasta depois do parto. Isso, ainda tem pelo toda a história aí depois. Só para deixar claro, porque a gente fala muito sobre isso, né? Que, às vezes, as dificuldades do puerpério, elas não são inerentes ao momento que está sendo vivido ali no pós-parto, mas de uma construção, de todo um processo, né? Isso. O Luiz Felipe nasceu com 34 semanas, né? Então eu não tinha nem... Eu brinco muito que simbolicamente, né, aquela plaquinha que fica na porta, né, não deu tempo de eu fazer. Então eu tinha um monte de coisa que eu não tinha feito ainda, mas enfim. E eu falava assim, né, depois que ele nasceu, eu falava assim, ai, meu filho não vai ter aquela plaquinha na porta, né, e tal. Mas não era sobre a placa, né, era tudo aquilo que eu lembro até hoje. Precisa contar, no parto, né, da Pérola, foi a primeira coisa que eu fiz, foi a plaquinha dela. Ela ia ter plaquinha. Ela ia ter plaquinha, né? Olha, a tentativa de elaboração através de coisas concretas em uma nova gestação daquilo que ficou da gestação anterior. E são coisas assim que a gente não... E de fato, né, numa primeira gestação, a gente não para pensar nessas coisas. Nossa, de repente meu bebê pode ir para UTI, a gente não fica pensando nisso, né? Então, e é muito rápido para você elaborar psiquicamente um parto prematuro, porque não está na hora, você não está pensando naquilo.
né? O prematuro Conscientemente, de 20 e poucas semanas. Sim, conscientemente. As pessoas, ainda elas não mais, vivem né, Alessandra? pensando no inconsciente. Ainda mais, né? Então, até você chegar nessa questão de que, nossa, houve um parto aqui, né? É muito complexo. Como é que a assim. gente amamenta desse jeito, Alessandra? Então, amamenta. Não amamenta, Não né? amamenta. Já tem os desafios naturais da prematuridade, aí com Na as verdade, dificuldades. as mães prematuras, né? A amamentação ela é secundária, ela não acontece. Olha Mesmo que beleza. esse bebê nasça e ele não vá para uma UTI, ela vai para uma UCIN, que é um cuidado intermediário, a amamentação não vai acontecer. Porque dependendo da idade gestacional desse bebê, ele não está pronto. Um bebê está pronto para sugar com 36 semanas. Antes disso, mesmo que ele fique bem dentro do quarto com a mãe, ele não vai sugar. A primeira sensação que todas essas mães têm, o que a gente vivencia no dia a dia, é a sensação da morte. Ele é prematuro e ela vivencia isso 24 horas. Quando essa mãe fica conosco dentro da UTI, em hospitais públicos, hospitais amigos da criança, as intercorrências ocorrem o tempo inteiro. Se não é com o bebê dela, é com o bebê da mãe do lado. E às vezes ela está ali com o seu bebê no colo, o bebê do lado para, ele morre, mesmo que a gente tente fechar com o biombo, ela escuta a outra mãe gritando. Então, não se pense em amamentar, porque a amamentação ela vem de algo que se completou, né? Eu vou parir e eu vou amamentar. E na prematuridade isso não acontece, é secundário. Me vem duas coisas na cabeça nessa sua fala. Uma delas é o seguinte, que quando a gente lida com pais, eu diria até a família, né? Porque a gente não lida só com os pais, mas vamos usar o termo pais. De bebês prematuros, a gente está lidando o tempo inteiro com o luto. E o luto não é o luto da morte só. Só não, né? Mas é o luto também daquele bebê idealizado, daquela gestação que vai até as 38, 39, 40, 41 semanas. O luto com aquilo que a Carla acabou de trazer da própria experiência de eu não tinha nada pronto, eu não tinha uma plaquinha pronta. Estava nos planos dela e ela teve que abrir mão disso, né? Então, quantas coisas você abre mão quando esse parto Ele chega, acontece de forma prematura. Isso. Inclusive o luto, às vezes, porque dentro daquele processo gestacional que a gente já falou muito, né, Georgia? Do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, é uma construção desse bebê, é uma construção dessa relação que está por vir. E o quanto há planejamentos, há planos sobre amamentar, ainda mais que hoje a gente fala bastante sobre essa importância, né, sobre essa vinculação, sobre a importância do próprio leite também materno, e de repente, peraí, não é tão simples, entre aspas, como eu havia programado. Agora o meu caminho é um outro caminho. É possível amamentar? É. Mas o caminho que eu tenho que trilhar é um caminho diferente. Laura, Luto outra vez. Laura, né? e tem uma coisa assim também para complementar, existe toda uma expectativa, uma construção, existe uma grande frustração. E como a gente lida com a frustração? A questão do luto, ela vai depender também da própria amamentação dessa mulher, de quando ela foi um bebê. Porque se ela também não teve um processo de amamentação e de cuidados maternos, a gente diz suficiente, só suficiente, não precisa aumentar nem no Winnicott, tá? Só suficiente. Essa mulher, ela terá dificuldades em lidar com essa questão do luto, porque são pessoas que não lidam bem com a frustração, e nem bem, lidam mal, no sentido de não posso perder, porque perdeu o peito muito cedo. Então, não é só a questão da amamentação, de amamentar, de ter recebido, mas de ter sido tirado esse peito dessa pessoa. Essa é uma das grandes questões, que é o desmame, que é muito sério nesse processo. Então, um desmame mal feito ou feito de forma precoce, ele leva a nós, indivíduos, a nos constituirmos enquanto indivíduos não potencialmente capazes de lidar com o luto. Simbólico. Aí você vai e vive isso lá no na sua própria gravidez e parto, numa tentativa de lidar com o processo. Você vê, esse peito nem vai aparecer. É esse simbólico, né, Você Georgia, entendeu, que né? a amamentação traz para o indivíduo,
no decorrer da vida. E de Sim. uma forma muito forte nesse processo Sim. do maternar novamente, né? Porque esse desmame, ele aparece ao longo de toda a vida, em Uhum. As inúmeros castrações, você processos. quer dizer, né? As castrações, sim. os Esse cortes. peito, Sim. esse Simbólico. Esse É o peito simbólico, esse peito Esse tirado. bebê como esse peito simbólico. Sim. Você entende também? Então, por isso que a gente fala, a Alessandra tá aqui pensando. A gente pensando no barquinho, Ela né, tá lá- não, é Alessandra? porque vocês estão lá no desmame. Né? A questão da mãe prematura É da construção. É que a né? gente- não existe a gente viaja, não existe né? pré-natal psicológico que prepare uma prematuridade. A gente sempre constrói. Previne. A gente sempre constrói o pré-natal, mas pensando em todo o processo da amamentação, do pós-parto, puerpério. Mas é difícil você pegar uma mãe e falar assim, olha, tem um risco de você ter um bebê com 28 semanas? Isso não é nosso, né? A gente sempre pode tocar no assunto que a prematuridade pode acontecer, mas se acontecer é um índice alto, né? Se a gente for pensar aí, 900 mil eu mães acho por que dia que vão O ter pré-natal bebês psicológico, prematuros. ele previne isso. Ele previne, você sabe, porque a gente mas cuida assim, dessa ansiedade mas que não vai controla. estar atuando. Previne, Não controla, mas previne. eu não conheço nenhuma mãe dentro da UTI em que ela já chega e fala assim, realmente me falaram. O vivenciar a prematuridade Sim, é falando de muito outra coisa. forte. Porque quando essa mulher tem um bebê prematuro, o que ela pensa? Ele nasceu, mas o restante que eu me preparei vai dar continuidade. Mas a primeira coisa que ela chega dentro da UTI é, você não pode amamentar. E ela não vai poder. Enquanto a gente não avalia esse bebê, se ele tem capacidade de aceitar o leite, se ele pode aceitar, acabou. E todas as mulheres, elas só materializam a amamentação quando esse bebê vem pro peito. Mesmo que ela tire diariamente ali 2 ml, 3 ml, 5 ml, ela não está amamentando. Mesmo que a gente explique, olha, a melhor coisa que a gente pode dar é o seu leite, é o colostro, mas não, ela continua falando que ela não está amamentando. Quando é que eu vou amamentar o meu bebê? Então, mesmo a minha visão não psicológica, Sim. que mesmo que a gente prepare essa mulher, quando esse bebê nasce, o que é na cabecinha dela? Aí ele foi para a UTI. Quando eu chegar na UTI, eu vou poder pegar esse bebê. Aí, quando ela chega lá, ele está cheio de tubo, ele está cheio de aparelhagem. Esse bebê está tendo paradas cardiorrespiratórias e ela se vê ali. E agora, né? Então, o peito, naquele momento, ele deixa de existir. E quando ele volta a existir, a gente tem outros problemas. Ela já não tem leite, ela já não está pensando mais na amamentação, ela já quer só levar aquele bebê para casa. Porque tem internações que eu fico com essa mãe 4 meses. Então, É muita coisa. O que acontece? São 2 pontos que eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho, né? Sobre o preparar essa mulher, é uma coisa muito difícil, porque muitos casos de prematuridade podem acontecer, como a Carla disse, uma gestação de baixo risco e, de repente, em 2 dias, virou e você não fica trabalhando, por exemplo, trabalhando uma mulher para esse caso de prematuridade, porque você está de baixo risco. São as coisas que acontecem na gestação que é por a gente não tem o controle sobre isso, né? Mas não Por falta isso que a gente trabalho nisso. Mas a gente se a gente trabalha. for pensar, são 6 bebês a cada 10 minutos. Mas são a 1000 gente mulheres fala por dia. no muita pré-natal coisa. psicológico, a Isso. gente trabalha o seguinte: Uma das que dos objetivos. todas essas questões emocionais, quando elas vão passando de um trimestre para o outro, elas não são cuidadas e olhadas de forma individual, de Trabalhadas acordo, mesmo, trabalhada. terapeuticamente falando. Isso. Não é grupo informativo, é grupo terapêutico. Que a gente tá Terapêutico, falando. trabalhado essas fantasias ou esses registros inconscientes que existem. A gente trabalha de que isso pode levar a esse ponto. Quando a gente está nesse processo de pré-natal psicológico, a gente consegue acessar Isso. essas questões e talvez amenizar. Só Mas que não, a gente evita o que tem só de, que até de literatura e de trabalhos, tá? Sim, existem existe estudos o que pré-natal provam. psicológico feito de forma terapêutica. Só que quantas ele gestantes... a prematuridade, evita partos Quantas prematuros. gestantes, existem estudos que provam isso, mas quantas gestantes hoje têm acesso a esse trabalho? Você entende Essa que é é um a história. trabalho
que ele está muito no começo. Agora, existem aqueles casos que a gente consegue trabalhar de forma efetiva essa prematuridade. Acompanhei alguns anos atrás um caso, por exemplo, de trigêmeos. É um caso que a probabilidade desses bebês nascerem de forma prematura é grande. Então, a gente consegue trabalhar, inclusive, previamente, de forma direta e não inconsciente, com essa questão da prematuridade. Os gemelários, eles podem ser prematuros, como eles podem não ser. Mas também já é possível fazer esse trabalho para que possa entender que isso só vai ser decidido ali na frente, mas existe uma chance. Então, existem esses olhares, né? E outra coisa importante que eu gostaria de pontuar na sua fala, que talvez seja isso que você sente ali quando você está ali com aquela mãe vivendo aquele lugar. Uma coisa é você saber de forma informativa. Então, uma pessoa lá, vou pegar um casal de uma pessoa que esteja esperando trigêmeos ou 4, que é certeza que vai nascer de forma prematura, né? E não teve acesso a um pré-natal psicológico. Você estar vivendo aquilo é diferente de você projetar que você viverá aquilo. Então, assim, por mais que se prepare, há uma emoção que envolve aquele momento e que não é possível tirar essa emoção. Então, elas são pegas de surpresa, né? Existem os dois lados. Uma coisa é você viver, outra coisa é você saber uma teoria, né? Se a gente trabalhou emocionalmente de forma as questões inconscientes, a gente ameniza esse lado, mas a gente viver é uma outra questão. Tanto é que a gente fala muito assim, por exemplo, sobre a maternidade. Você ser psicólogo e ser mãe, você sabe como algumas condutas são importantes. Óbvio que você vai tentar caminhar dentro daquilo, mas quando você vivencia a experiência, você também fala de um outro lugar. Eu estava ouvindo vocês falarem, assim, eu acho que a fala da Alessandra, ela é muito importante, muito pontual, assim. Eu acredito que a gente ainda tem essa dificuldade de compreender o processo de saúde como um processo integrado, né? E quando a gente fala de processo integrado, a gente está dizendo que uma prematuridade, por exemplo, ela acontece por vários fatores, né? Não só um fator fisiológico. Tem vários fatores envolvidos nisso. E aí, assim, eu penso que pré-natal psicológico precisa virar política pública de saúde, sabe? A gente não pode ficar só restrito nos consultórios, porque a gente nunca vai conseguir, obviamente, ter ampliar isso só dentro, um alcance. Dar uma ajuda efetiva para essa mudança. Só dentro do consultório, né? Dentro do consultório. Inclusive, é uma das minhas atuações e que eu defendo muito, mas precisa virar política pública de saúde. E aí, a gente tem momentos aí de intervenções, né? Tem essa intervenção que ela é antes, que nesse sentido, no sentido da gente olhar para a integralidade do processo, a gente pode sim, né? De alguma forma, diminuir, né, esses números. A gente pode, como foi o caso, por exemplo, desse casal que eu acompanhei no parto, né? Que era um casal que estava vivendo um momento ali de tensão, mas que eles estavam tão amparados, sabe? Tão... não consigo nem dizer teoricamente o que estava acontecendo ali, sabe? Mas, assim, eles estavam tão amparados, sabedores, com resiliência do que estava acontecendo ali. Eles estavam usando todos os recursos que eles podiam ali de enfrentamento, inclusive a fé, né? Que foi uma coisa muito presente lá, na hora do parto. E a gente tem um momento, quando acontece, que é esse momento que tá lá na UTI, que o bebê chega, né? Que esses pais, muitas vezes, nunca nem entraram numa UTI, quem dirá uma UTI neonatal, que eles não entendem nada daquilo, né? E que tem oxigênio, um bebezinho desse tamanico,
é muito pequenininho, né? E que a fralda que comprou era do tamanho P, tem que usar a tal da PP, com a PP mini, sei lá, sabe? E fica grande. Né? E tem toda uma articulação, famílias que passam 4 meses numa UTI, Sim. assim, ali vira a casa dela, né? Ali vira a casa dessa família. Né? E aí tem o depois, como é que eu volto com esse bebê depois para minha casa, porque existe o desejo de voltar, mas existe todo um suporte de uma equipe que passa a ser da sua família ali nesses 4 meses e que você conta, aquilo lá é sua rede de apoio. Nossa, Né? tá falando Então, isso. são muitas questões, gente, essa dentro mãe, disso. Eu E fiquei essa mãe lembrando que uma- vai sem o bebê para casa. Então, e não né? é só o psicólogo, eu me lembro que Eu vou resgatar isso aí. eu Foi né? o que a Alessandra tá Eu falando. me lembro que eu falo assim, que quem me salvou, quem olhou para mim foi uma fono. Foi uma fono, inclusive. Não foi a psicóloga do lugar. Então, Carla, da forma que você estava dizendo, né, da Alessandra, sua fala é importantíssima para a gente pensar nos sentimentos dessa mulher diante desse bebê prematuro. Na minha experiência, o que eu vejo é psicologicamente. Onde foi que eu errei? Né, esse sentimento, essa sensação de impotência, de incompetência, de que fiz algo e que esse algo culminou ali. E é tão interessante porque para nós psicólogos a gente entende que essa prematuridade ela vem de todo né, como a gente já disse, de todo um processo vivido por essa mulher. A gente fala de angústia, quer dizer, de medo, né, de culpa, de não saber o que fazer, de confusões, a gente fala de ambivalências, né, de sentimentos ambivalentes, que vão provocando sentimentos durante toda a gravidez, primeiro, segundo, terceiro trimestre, e culminam, então, muitas vezes, num parto prematuro por alguma realmente intercorrência física, porque psicologicamente, inconscientemente, ela não sabe, né, o que isso está se passando. Mas acontece. E aí, como a Carla estava dizendo, a gente olha para a nossa situação daquele momento, meu filho na UTI, eu aqui, e o que eu posso fazer? Você imagina que sentimento, que sensação de Desamparo, impotência, de desamparo. impotência. É uma loucura. Mas o nosso lugar de fala, eu falo, o nosso lugar de fala hoje são de partos de pessoas que têm acesso a uma boa saúde. A minha escola, às vezes parece que minha fala gera um pouco de revolta, mas minha escola é de um hospital público, Sim. em que a maioria dessas mulheres são moradoras de rua, que já estão ali pela segunda, terceira vez, que deixam esses bebês, e a gente, às vezes, olha assim, não é que ela não quer, né? Quantas mães eu já conversei, e dentro do hospital que eu trabalhei, era o Hospital Amigo da Criança, que tinha o projeto Canguru, e elas sempre falavam assim, nossa, eu tô com medo do dia da alta, eu não quero ter alta, porque aqui eu tenho comida, porque aqui eu tenho psicóloga, e nesse ponto, ainda muito pouco, né, a gente às vezes tem uma psicóloga para o hospital inteiro, elas tentam resgatar essa bagunça que essa mulher está ali tentando enxergar, mas essa mulher, ela é ao contrário das mulheres que a gente trabalha hoje no nosso meio de trabalho, que tem esse amparo, ela não quer ir embora porque ela tem 4 refeições ao dia, ela tem uma fono para auxiliar, ela tem a psicóloga que vai lá e conversa com ela, e a alta para ela é o medo do que ela não sabe o que vai acontecer, e muitas falam pra gente, eu não vou levar o bebê. É o maior dos desamparos. Eu não vou levar esse bebê, e isso dói, porque a gente sabe que ela é uma boa mãe, mas muitas vezes a gente fala assim, você usou droga? Ela fala, eu tive que sair para usar. Uhum. E a gente vê aquele bebê também com abstinência, e são situações assim que dói na alma, não é uma situação... a prematuridade, a saúde no Brasil ainda é muito precária, e a prematuridade é questão de saúde pública, assim, gritante, porque quando se olha para aquela mulher, e as críticas vêm como? Para que engravidou? Uhum. E quantas mães, eu acompanhei uma mulher com 4 filhos, era o 8º filho dela, mas com 4 prematuros. Nossa. E ela, quando ela estava com 3 filhos, não quiseram fazer a laqueadura, porque ela não tinha idade. Aí ela teve o 5º, o 6º, o 7º, e ela não conseguia fazer. E todos os filhos estão espalhados, não sabem, né? É moradora de rua,
Então, assim, eu não sei a que ponto a gente tem que chegar, que a gente entra em diversos assuntos, né? A gente entra em mulheres que interrompem essa gravidez, a gente vai entrar no aborto, a gente entra na prematuridade de repetição, que a gente está falando de prematuridade, que a gente vê uma mulher como ela, que teve um bebê, mas é aquela que teve 2, 3, 4, e é uma história que se repete. E aí a importância daquilo que a Carla trouxe, né? É uma questão de saúde pública. Saúde pública. Hoje, nós já temos em uma parcela da população esse acesso a esse trabalho. Mas o ideal é que isso se amplie, que todas as mulheres tenham esse direito, né, de ter esse acompanhamento antes, durante o parto, no pós-parto, num acompanhamento dentro da UTI. Eu sei que existem os psicólogos que ali estão, mas é aquilo que você trouxe. Às vezes é um psicólogo para um hospital inteiro. Então, realmente, é muito importante ampliar esse olhar. E quando a gente fala da amamentação, o bonito no IAC, Hospital Amigo da Criança, que o principal fator é a amamentação. O porteiro ao diretor tem que saber sobre a amamentação. Porque é a alimentação padrão ouro. A gente está falando de um prematuro que não tem condição alguma de receber leite artificial. Sim. Ele precisa receber leite humano. Se aquela mãe não pode dar porque ela tem uma doença infecto-contagiosa, ou se ela realmente não vai poder porque toma algum tipo de medicação, porque é usuária de droga e ela não consegue, porque mesmo a usuária, se ela consegue fazer pausas, a gente assim oferta. Se ela não pode, a gente vai usar o quê? Leite de outra mãe, onde vem o leite de doação. Então, todo leite doado nos bancos de leite, a prioridade é UTI neonatal. Sim. Porque o bebê prematuro, principalmente o prematuro extremo, ele não pode receber leite artificial, ele tem que receber leite humano. Porque é um intestino que não está pronto. E o leite, ele protege o quê? Ele causa uma proteção para que esse intestino ele consiga ficar menos permeável. Esse bebê ele tem 20% menos chance de ter uma infecção, que é o que mais mata o prematuro. Porque às vezes a mãe está lá do lado, ela não pode ofertar o leite, ou essa mãe não está presente. E tem dia que, eu lembro que era um caos, né? Ligavam para a gente e falavam assim, olha, temos pouco leite no banco de leite. A gente vai priorizar quem? A gente fala, vamos priorizar os prematuros de alto risco, mas a gente tinha 30 prematuros na UTI. E é gritante a diferença daqueles bebês que a mãe fica ali do lado e ela consegue, né, começar com a colossoterapia, ofertar o leite. Então, a amamentação ela deveria ser o principal fator de comentário para essas mães, mas para mães que têm um mínimo de condição básica, de condições de saúde, ou que tenham, no mínimo, uma casa para morar. Alessandra, você está falando, e vamos imaginar, você imagina, essa mãe teve um parto prematuro nessas condições de medo, de ansiedade, né, de desamparo. Elas olham para tudo isso e se sentem culpadas pela situação em que elas estão vivendo, porque inconscientemente alguma coisa alerta elas de que, né, alguma coisa não estava certa, está errada, por isso que as coisas culminaram nisso. Como que elas têm? Olha como o papel da psicologia ela é imprescindível também, e de apoio mesmo, de rede de apoio profissional mesmo, né, multiprofissional ali dentro, para que elas possam ter coragem, porque coragem, mesmo com medo, sustentamos o nosso desejo, para despertar esse desejo, mesmo morta de medo, de poder ofertar aquilo que ela tem, que é o seu leite, o colostro e assim por diante, né? Poder ofertar um pouco daquilo que a gente chama de afeto, né? Então, poder ensinar essas mães a ofertar afeto para seus filhos por meio da colostroterapia, isso que você está dizendo, né? Desse leite. Me chama a atenção, assim, até a questão de quando a Alessandra falando assim dessa situação deles como profissionais da área de saúde, me veio o desamparo que vocês também sentem. Sim. A gente quer fazer algo e a gente não tem esse algo para fazer. A gente não tem esse algo para ofertar. O trabalho da psicologia, ele vem intermediando todo esse contexto, todo esse ambiente, né? Há uma necessidade também de cuidar de quem cuida. Sim. Né? Cuidar, então, desses pais, dessa mulher, para que ela consiga
mesmo com toda a culpa que às vezes ela sinta, com tudo isso que você trouxe, para que ela consiga trazer um novo cenário e entregar esse afeto, esse cuidado para esse bebê. E há também esse cuidado que a gente precisa ter com toda essa equipe, né? Que não é uma situação fácil. Trabalhar dentro desse ambiente, eu diria que é um ambiente insalubre para se trabalhar. E assim, né? O que a Alessandra foi trazendo... Também trabalha no hospital, né? Você vai permeando, assim, são muitas demandas. Você tem a demanda ali da prematuridade, tem outras demandas que vão se encaixando nesse cenário. Sim. Né? Às vezes violência doméstica, enfim, o desamparo financeiro, né? A falta de rede de apoio, porque às vezes essa mulher é sozinha, ela, né? No caso das mulheres que moram na rua, que são moradoras de rua. Então, são tantas demandas sociais complexas, né? Que não é uma intervenção que vai dar conta disso. Né? E às vezes nem um conjunto, né, de intervenções, porque são demandas que vêm já de uma complexidade muito maior, de desigualdade social, enfim. E o profissional fica ali pensando, né, aonde, o que, né, e como, né, aonde eu vou intervir, no que eu vou intervir e como. E eu penso que é sempre aquilo que está ali, né, mais próximo para fazer essa intervenção, né? Aquilo que está mais latente naquele momento, né? E muitas vezes a gente realmente não vai dar conta de tudo, mas... E aí tem o depois, né? Então, é uma política pública ampliada, né? Que precisa ser ampliada. Quando essa mulher tem medo da alta, porque ela sabe que ela não vai mais ter esse suporte, e isso é muito, muito, muito comum. Muito comum, né? Cadê esse suporte dentro de uma política pública de saúde? Cadê? Né? Então, são números, são pessoas que vão se transformando em números que não são baixos, e a gente não vê uma política, de fato, voltada a isso, né? Que não dá conta nem de um pedacinho ali. Então, quando a gente está falando de amamentação, nem é tanto o meu lugar de fala, mas quando a gente está falando de amamentação, a gente está falando disso, de política pública de saúde. Às vezes a gente trabalha, porque o que é engraçado é que a equipe trabalha de qualquer jeito para todas as mães. A gente quer salvar aquela criança, a gente trabalha incessantemente, o tempo inteiro, fazendo aquele bebê. A melhor coisa que tem, eu sempre, quando pegava as mães, eu falo, olha, com 32 semanas a gente começa a estimular. E ele nasceu com 24. E era 25 semanas, 26 semanas, 30. Aí quando chegava assim, tá chegando. E o dia que a gente tirava aquele bebê a gente chamava de namorar o peito, né? Que a gente colocava o bebê só... O que ele vai fazer? Nada, ele vai sentir o cheiro do seu peito. E às vezes esse bebê estava com oxigênio, mesmo você colocando, você viu o cansaço do bebê, mas o olhar da mãe brilhava. Era ali que se materializava o momento que ela ia amamentar. E a gente conseguia, esse bebê conseguia sugar, porque o prematuro, por incrível que pareça, o prematuro é muito forte. A criança, eu falo que a gente tem o privilégio de ver a vida antes dela acontecer. Eu vejo uma gestação fora da barriga. Sim. E quando a gente consegue pôr esse bebê para mamar, essa mãe, ela fica encantada. Mesmo que ele dê uma sucção, a equipe inteira levanta. É muito bom. Mas a frustração se dá, às vezes, quando a gente tem que... essa dupla se separa. Né? No dia em que essa mulher vai ter alta e que esse bebê fica e que a gente sabe que o conselho tutelar vem buscar. Porque ela fala, não tenho condição de levar. Quantas vezes a equipe inteira chorou porque via a menina do conselho tutelar e aquele bebê... Porque os bebês que não têm, às vezes, a mãe mesmo junto, ou às vezes essa mãe abandona e não volta. Ela tem o parto, ela foge. Nossa. E esse bebê fica com a gente, quem cuida somos nós. E a gente reveza. Hoje é você que vai fazer canguru, hoje é você... E essa criança, a família que a gente tem, que essa criança tem, somos nós. Mas a gente sabe que vai chegar o momento da separação. Então, e essa separação, às vezes, acontece junto da mãe. Né? Ela vai se distanciar do bebê e é muito triste. Um trabalho todo que a equipe fez, porque salvar um prematuro extremo, eu fico encantada, né?
das médicas que às vezes elas ficam, você olha assim, gente, já tem 40 minutos que elas estão fazendo massagem nesse bebê, já tem mais de 1 hora, e de repente elas falam, voltou. Eu falo, gente, como? E as pessoas que estão de fora, porque eu falo que existe um mundo dentro da UTI, é uma vida à parte, é um mundo nosso, e é difícil. Né? A nossa vivência, eu falo que a gente e os tantos profissionais como as mães, a gente fica com o sentimento de quem vive numa guerra diária. Porque toda hora que você escuta um apito, você olha, ó, o leito tal tá caindo. Isso pra gente que entende é difícil, para aquela mãe que tá ali, e elas já começam a entender, doutora, ó, vem aqui, ó, tá caindo a respiração. Então, não tem como eu trabalhar essa mulher, falar assim, querida, seu leite secou por quê, né? Você tá sem leite? Alessandra, é difícil. Você tocou num ponto, assim, que quando eu estava aqui planejando por onde a gente caminharia, por onde a gente iria falar, eu pensei muito nesse lugar da mãe, dos pais, né? E pensando nisso tudo que você trouxe, né, me tocou aqui num pensamento prévio que eu tinha imaginado para a gente conversar sobre uma questão falando sobre esse sentimento das mães, dos cuidadores em relação a esse período que eles vivenciam, né, com o bebê na UTI, que algumas vezes algumas pessoas perguntam assim, a gente pode dizer que isso tornou-se um período traumático, isso é traumático para essa família, é ou não é, como é que isso fica? E sempre trazendo que o olhar da psicanálise ele é um olhar muito individual. Não depende só dos fatos que acontecem, mas também da forma como eu lido com a estrutura psíquica que eu tenho, com os meus mecanismos de defesa, a forma como eu lido com cada uma dessas coisas que acontecem. Então, tem famílias que apresentam, sim, como um fator traumático, né? Então, fica ali marcado, a gente precisa de um trabalho, precisa de um olhar diferenciado. E aí, eu falando aqui, fiquei pensando, talvez até para os profissionais também que estão ali lidando, né? Então, às vezes, eu já acompanhei um caso de uma mulher que dizia assim que esse barulho, foi quando você disse, né, daquele apito que dá. Esse barulho, em qualquer outra circunstância, desperta uma angústia, às vezes lá na frente pode despertar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E se essa família, se essa mulher não tiver esse olhar que o próprio processo terapêutico, a psicanálise dá para tudo isso, ela não consegue entender de onde vem esse despertar, né? Não só esses pais. Aí eu entro também numa outra questão. Eu trabalho muito com crianças, né? Uhum. E essas crianças que vivenciam tudo isso, que estão ali vivenciando, eu sei que é uma média de internação para os prematuros. Aqui no Brasil, a média é de 51 dias, né? E esses bebês que viveram ali esse período? A gente tem um índice alto, grande, de autismo em crianças que passaram pela UTI. Criança que tem transtornos alimentares, seletividade alimentar, pelo tempo que ficou entubada. Sim. Então, essa criança tem uma sensibilidade oral uma aversão oral muito grande. Sim. E a gente passa por uma amamentação, às vezes, exclusiva, mas quando eu entro na introdução alimentar, que acaba sendo tardia, porque a gente tem que colocar a introdução alimentar corrigindo a idade. Uhum. Mesmo que ele tenha 6 meses nascido, ele vai começar com 8 meses a partir do momento da idade corrigida. E às vezes você vai começar a comida e as mães ficam assim, mas ele não consegue, eu coloco coisa na boca, ele faz vômito, ele não consegue colocar a mão em coisas moles, e a gente começa a perceber o quanto o prematuro é sensível a isso. E o principal fator de proteção que nós temos da UTI neonatal é a proteção neural mesmo, do cérebro. Por esse cérebro ser imaturo, se é um prematuro extremo, a primeira coisa que a gente vê é uma plaquinha, manipulação mínima. Esse bebê só pode ser tocado pela enfermeira, ou se houver uma intercorrência, para trocar a fralda uma vez ao dia, porque qualquer movimento que a gente faça, eu vou ter lesões nesse pequeno cérebro que está em desenvolvimento.
E esse BIP, né, o tempo inteiro, né, que a gente tem ali, às vezes, do CPAP, da respiração, do monitor, de um bebê que para num canto, até o abrir a incubadora, né, a gente tem que entender que eu não posso abrir a incubadora e fechar. A acústica que eu tenho dentro daquela incubadora, eu vou causar traumas auditivos nessa criança. A gente tem um índice de perda auditiva muito grande. Sim. Outra coisa, a luz. Quando você entra no UTI, às vezes você vê todas as incubadoras com um paninho, um lençolzinho em cima. Porque um dos índices de causas de cegueira no prematuro é altíssimo. Então, assim, são tantas coisas. A gente está pensando na amamentação e, dependendo da idade gestacional, eu já sei que essa criança vai ter muita sequela. Por mais que a gente trate da melhor maneira possível, é um bebê que vai ter sequelas. E quando a gente fala de amamentação, da alimentação, mesmo que às vezes essa criança saia bem, essa mãe tenha leite, ela consiga dificilmente manter a produção de leite, eu posso ter consequências ao longo da vida por causa dessa internação muito precoce. Você sabe que crianças que foram prematuras, elas têm uma maior tendência a brigar na escola? Adoro trazer umas coisas polêmicas, né? Eu li o trabalho sobre isso e atendo crianças, né, já desde pequena, que foram crianças, bebês prematuros, porque elas têm uma compreensão diferente da realidade, uma saúde debilitada, então elas têm já uma tendência a estarem nesse lugar que vão receber aquele olhar diferenciado do outro, porque eles também se veem dessa forma diferenciada. Aquilo que a gente chama de bullying, né? Então, olha que coisa interessante. Existem trabalhos, tá, sobre isso. E também, assim, aí você falando isso aí, não li esse trabalho, não, nem sei se isso está escrito lá, mas me veio assim na cabeça. O primeiro contato com esse mundo, exatamente a fala da Ali, o primeiro contato com esse mundo é um mundo intrusivo, né? Hostil. Ele é hostil, mas que ele salva invade. a vida. Você está vendo a diferença? Ele é de aquela ambivalência, né? Mas é assim, é um furo, é uma picada, é um toque que não estava esperando. É um tubo. Às vezes é um tubo que precisa entrar ali de um minuto para o outro. Essa relação com o mundo, né? Uma relação assim de um mundo invasivo. É defensiva. E eu preciso me defender. Que a gente chama psicótica. Né? Isso. E eu preciso me defender desse mundo porque ele é invasivo. Tem alguns estudos também que mostram os transtornos de humor, né, como a prematuridade como um fator que pode desencadear, não é que vai, mas que pode desencadear, né, os transtornos de humor, insônia, né, são crianças que têm mais dificuldade para dormir por conta do modo, né, do medo, da vigília, da internalização desse processo da UTI, né? A UTI, de fato, ela é um caso à parte dentro do hospital. E a UTI neonatal, ela é um caso à parte da A UTI não para, né? Não para. Quem está de fora não pensa que a UTI é 24 horas. E ela não é silenciosa. Quando se tem o horário de visita, eu acho bom que a gente organiza tudo, os pais chegam, a gente arruma as incubadoras, põe os bebezinhos lá bonitinho. Mas o nosso dia a dia é muito barulhento e sempre tem que ter alguém cobrando. Pessoal, está muito barulho. A gente tem um barulhômetro, né? Um termômetro que a gente pega, às vezes, e bota lá no vermelho. Fala, está muito alto. Porque tudo isso vai repercutir nesse prematuro. Só que são 30 leitos. É muito barulho. E esse bebê, tanto que a gente tem a hora do soninho. A gente tem determinados horários em que não se faz nada dentro da UTI, a não ser que tenha uma intercorrência, que se desliga as luzes e você vai deixar, porque não tem, é o tempo inteiro esse bebê sendo manipulado. Só quem passou por uma UTI, eu acho que agora com a pandemia, vivenciou-se muito essa questão da UTI e viu-se a importância, porque muita gente morreu por falta de UTI. O meu esposo, que ficou na UTI, ele fala que é enlouquecedor, porque quando a luz não desliga, quando você tenta dormir, o cara do lado morre, aí o outro tem que ser entubado, e o médico chega para pegar o plantão, e a enfermeira fala, você está pegando no sono. Ele falou que tinha dia que dava vontade de arrancar tudo e sair correndo. E a UTI na prematuridade também é isso, ela não para. Quando a gente consegue estabilizar todo mundo, de repente vem o corpo de bombeiro que chega lá, abre a porta, fala, tá chegando mais um. E vem médico, vem todo mundo e tira aquele bebê e vai ressuscitar aquele bebê. E isso é muito traumático.
Sim. E a gente vai lembrar que do lado de cada incubadora tem um banquinho e uma mãe sentada. E essa mãe fica olhando isso o dia inteiro. E entra um e sai um. Aí você chega, tá tudo bem. Você vai lá, você já amamentou o bebê hoje, vamos tirar o bebê da incubadora. Tem hora que ela olha para você e fala, ai, tem? Tem, vamos tirar. O mesmo discurso. E ela olha. Aí quando você fala assim, lembra que é 32 semanas, ela olha para a plaquinha, meu bebê tem 28 ainda. Nossa. Então, essa ansiedade, esse dia a dia é muito pesado. E aí, aquele dia tá lindo. No outro dia, ela volta, a gente chama ela e fala, olha, o bebê teve uma parada essa madrugada, então ele foi pro tubo novamente, então você não vai poder pegar o bebê hoje. Então, aquela alegria de ontem, hoje ela chega e já vai embora chorando. Então, assim, é muito altos e baixos até que essa alta aconteça ou não. E aí, como é que é a chegada em casa, Carla? Conta pra gente. Eu resumo tudo como um grande desamparo, né? Eu acho que toda a experiência da UTI é um desamparo, né? É muito bom, é muito bom. Eu acho que é assim, um alívio, né? Para mim foi um alívio quando fala assim, pode ir embora. Pode ir embora. Mas aí, você chega em casa... Com bebê ou sem bebê? Não, porque são duas altas, verdade. Tem essa alta do que você sai primeiro, né? Eu saí primeiro, aí esse dia não. Esse dia foi terrível, porque você se sente muito culpada de sair e deixar o bebê lá. Eu falei pra gente fazer um podcast sobre culpa materna. Mas, na realidade, né, você recebe alta ali, porque você tem uma rotina. Então, chegava cedo, e como o meu foi um parto cesariano, então ainda estava muito, né, dolorido. Você tem todo aquele trajeto de fazer, e dói pra caramba. E aí você chega cedo, aí tem as horas que você vai fazer a ordenha, né? Aí, só que entre a ordenha, assim, dependendo de onde é a maternidade, por exemplo, você tem a questão de você não poder voltar em casa, né? E aí são muitas questões aí. Então, você fica lá o dia inteiro, sentada num banquinho, esperando a hora da ordenha. Isso, Carla, porque era seu primeiro bebê. Era o meu primeiro bebê. E eu tinha estrutura, né? Então, vamos deixar claro isso. Você não tinha que voltar em casa. Primeiro, vamos pegar lá. Você tinha uma casa para voltar. Isso, eu tinha uma casa para voltar. Não tinha que voltar em casa para cuidar de um outro filho ou de um outro bebê, não. Em caso de gemelares. Exatamente, né? Tem pessoas do interior, inclusive, lá junto, né, com a gente, tinha um pai, inclusive, de uma dessas histórias, que a mãe era usuária de droga e a mãe pariu e ela sumiu do hospital, né? Mas aí esse pai estava lá. E aí só que ele era do interior e ele tinha que trabalhar. Então são histórias que eu nunca esqueço, né? Aí você dá uma olhadinha assim, você fala, ufa, né? Eu tenho aqui um pouco de estrutura e ok, vamos lá. Assim, né? Mas aí tem toda essa rotina que você tem que cumprir, né? Que você tem que ir fazer ordenha. E essa ordenha, primeiro, foi uma ordenha que eu fazia, as meninas levavam leite e eu acho que ele tomava na chuquinha, não sei. Porque não era direto no meu peito. Aí depois é que foi fazendo esse processo aí de trazer ele pro meu peito. E eu até brinco que a primeira vez que trouxeram ele para mamar no meu peito, eu não sabia, né? Assim, a enfermeira veio com ele na mão, não sei se era enfermeira ou a técnica de enfermagem, e ela fazia um moicaninho nele, assim, né? Mas foi ódio, eu senti um ódio dela, eu olhava pra ela assim, eu senti um ódio, porque qual que era a sensação que eu tinha? Óbvio, né? Ela tá roubando meu lugar. Que barato. Claro, né? Mas ela só tava sendo carinhosa. Culpada, você entende? Ela tudo bem, né? Alguém, eu fiz algo errado, eu perdi. Olha só, graças a Deus que ela colocou lá fora. Você viu? Mas ela projetou. Sim. E eu pensava assim, quem é? Mas ela vinha toda, olha o moicaninho, não sei o quê, né? Ela tava ali sendo, né? Sendo também amparo para ele. Sou eu. Exato. Inclusive, e aí gente, eu peguei uma raiva dessa enfermeira. Porque ela, como assim? Eu pensava, não falei, lógico que não, né? Mas assim, eu pensava assim, mas quem é ela para fazer moicano no meu filho, entendeu? Ela é quem é ela? Tá te ajudando, Exato, né, gente? Depois ressignifiquei, tá? Lógico. Ficou tudo bem. Ressignifiquei. Ela gosta de você. Fiquei conversando. Não, aí depois fiquei assim com ela. O ambiente que apoia, que só a mulher sozinha não consegue. Mas tá tudo bem, que bom que você
projetou, colocou isso em outro lugar e não em si mesmo. Porque, às vezes, a gente escuta discursos assim. Vou pegar esse discurso que eu escutei, né? O meu corpo não serve para nada. Meu útero, mas não conseguiu segurar essa gestação. E está guardando ali, dentro de si, todo esse ódio que você, de alguma forma, em algum momento, conseguiu ir lá, projetar, colocar para fora. E depois, melhor ainda, elaborar isso e dar um novo sentido e um novo significado. Mas eu queria te dizer que parece que eu tenho a sensação que o Luiz Felipe adora o moicano. Eu estou enganada? Agora a gente está tentando ressignificar essa parte do Mas é moicano. verdade, não é? Mas ele me pede sempre. Adorei lembrar da imagem do moicano. É verdade. Eu falo, filho, seu cabelo tá tão lindo assim. Ele fala, ai, mãe, vamos cortar, não sei o quê, tá pegando no meu olho. Gente, eu falei, tá adoro. bom, vamos. Enfim. Olha o moicano. Olha o moicano, né? Tá vendo? Mas A psicanálise onde vai, né, Ale? É muito legal, porque essa história ele sabe, a gente já conversou sobre isso inúmeras vezes. Ele já me perguntou várias vezes como é que foi, eu já mostrei foto, né? Já desenhou sobre isso. Sim, e é uma coisa assim que hoje ele conta. Assim, ele conta a história dele lá na escola, ele tem aqueles trabalhos, né, de falar e tal. Aí ele vai e conta, aí ele fala, foi muito difícil. Foi muito difícil quando eu nasci, mas por conta do jeito que a gente conta, né? Por conta do jeito que a gente conta. Mas essas questões, por exemplo, de alteração de humor, do sono, né? O Luiz Felipe é uma criança muito medrosa, né? A coisa do medo. Então, essas coisas eu percebo e aí, assim, a gente tem a possibilidade de ter esse olhar e de ir fazendo o amparo ali necessário, né? A gente vai lidar com as consequências disso. Não sei até quando, talvez para o resto da vida, não sei. Mas, né? E as crianças que não têm, porque a gente tem um olhar muito fragmentado para a infância, né? Infelizmente. E a infância é isso tudo. Né? A infância é isso tudo. Eu até me perdi no que eu estava falando. Mas eu queria voltar lá na questão da amamentação, que não foi nem essa questão, para mim, não foi nem a questão do colocar o Luiz Felipe para amamentar depois. Foi muito no antes mesmo, assim, nesse momento em que ele estava lá na incubadora e que eu não ia lá amamentar, porque na maternidade particular, naquela época, né, eu não sei como é agora, porque eu acho que a gente já avançou um pouquinho, eu só tinha 1 hora de visita. Então, eu ficava o dia todo, mas eu não ficava com ele. Né? Eu tinha um outro lugar que a gente fazia a ordenha. E nessas primeiras ordenhas, para mim, foi muito difícil, porque eu não sabia, assim, eu estava em Nárnia, né? Eu estava em Nárnia. Então, eu não sabia fazer o manejo da bombinha, e eu sentia vergonha de não saber. E eu olhava as meninas as mulheres que já estavam lá há algum tempo já faziam assim, normal e tal, e eu pensando assim, esse sentimento de que assim, eu não sei fazer isso, uma incompetência mesmo, como é que eu não sei fazer isso, né? Tá todo mundo aqui fazendo isso. Como é que eu não dei conta, agora eu não sei, isso vai, né, aumentando. Aí alguém que eu não sei quem, eu não me mesmo. lembro de verdade, porque tem coisas que eu não lembro. Chamou a bendita da fono. A bendita. A bendita da fono. Foi, porque como eu não estava fazendo a ordenha corretamente, o meu peito foi empedrando, obviamente. E aí foi me dando uma dor absurda. Né? Aquilo dói demais. Eu sei. Meu Deus do céu. Eu lembro. E foi, sabe? E aí, enfim, dor, com angústia, com um monte de coisa, né? Olha a fantasia da mãe de que ela tem que dar conta, ela tem que saber. Sim, mas já vem toda a incompetência da coisa da gestação. Não deu conta de segurar o neném. Comigo foi muito assim. Eu não estou dizendo que é assim com todas, tá? O mais comum é isso. O mais comum. Ah, e você ainda não dá conta de manipular um negócio lá que é só um aparelhinho que você faz assim? Como assim? Você não dá conta de dar leite pro seu filho? É só um aparelho. Mas, Mãe, gente, é eu não você, dava né? conta Esse é o mesmo. pensamento. Eu não estava dando conta emocionalmente, né? Isso. E eu não estava dando conta também nem de falar assim, gente, eu não sei, eu não dou conta, eu senti vergonha, né? Aí um bendito, alguém olhou para isso, falou assim, aquela menina ali deve precisar de ajuda, tadinha. e aí chamaram a fono. Aí a fono veio e falou assim, nossa, seu peito tá muito empedrado, né? E aí ela veio e fez uma massagem que dói também. Achei quase morre com aquilo, eu lembro. Socorro.
Mas foi quando eu comecei a sentir o alívio. Aí ela foi me explicar. Aí, não, vem cá. Aí me ensinou. Não, você vai fazer isso, você vai fazer assim lá na sua casa. Aí foi o alívio, né? Eu lembro até hoje. Aí virei. Então, para mim, a parte mais difícil nem foi essa de colocar o Luiz Felipe no peito. Mas voltar para casa, que foi a sua pergunta. Então, há um misto de alívio, mas aí eu voltei com o bebê também que tinha tudo isso. Ele não dormia direito, né? Ele não... então, assim, eu não descansava, eu não dormia. Era toda hora peito, porque eu acredito que ele precisava, como nessa janela de tempo, como todo bebê precisa, né? Mas nessa janelinha de tempo, ele ficou em desamparo também, né? Não só eu, mas ele também, sem um aconchego, sem o pele a pele, ele me solicitou demais, né? E aí todo esse manejo de cuidar de um bebê prematuro, porque ele nasceu com 1,9 kg e alguma coisa, que nem é um peso assim tão, né? Já não é tá muito tranquilo, mas para mim 1,8 kg já tá podendo, né? Sim. 34 semanas já pode ele ter saiu alta. com 2 quilos e alguma coisa, Beleza. assim, ele não foi bem legal assim o processo dele, bem tranquilo, Sim. né? Assim, não foi, acho que da experiência, né, do que é uma prematuridade severa. Ele era um bebê Mas tem grande, todo né? um ajuste que você vai fazendo na rotina. E eu tenho uma família que ela é muito, assim, muito Presente. junto, muito presente. Então, a coisa das visitas, né? Assim, o povo, assim, e aí eu não tô falando só do meu pai, da minha mãe, né? Assim, minha família é grande, primo, tio, não sei o quê. Então, o povo fazia vigília mesmo, assim, lá na minha casa, para ver e tudo. Então, teve toda essa questão, né, de ter que explicar que não podia e tarará. Então, tem todas essas questões que são muito complexas. Mas hoje está aí, né? 9 anos. Aí depois você vai e tem a Pérola numa situação completamente diferente. outra, nessa tentativa que a gente faz quando a gente tem, né, um parto que não é aquele da expectativa, do sonho da gente, a gente tenta um próximo. A Pérola, eu tive o parto fazer no isso. SUS, no Dona Iris. Porque você queria que fosse normal, natural. Assim, engraçado isso, né? Você falou isso. Eu tive um amparo no SUS que eu não tive numa maternidade particular. Aí. É muito interessante isso. E a gente tem uma leitura muito diferente, né? Do que é, né? Mas no Dona Iris, eu sabia, por exemplo, se acontecer alguma coisa, e quando você tem um bebê prematuro, você sempre vai conviver com essa possibilidade. Pode acontecer de novo. Sim. Pode, Sim. né? Sim, e é um E dos se fatores acontecer de de risco novo, também. sim, se acontecer de novo, porque eu tive síndrome de Rett, foi uma gestação muito tranquila, mas eu tive que fazer um monte de coisa para, né, para evitar que isso acontecesse novamente. Inclusive, se preparar para caso isso Isso. viesse a acontecer novamente. Mas aí qual foi o meu pensamento? Eu quero, se eu puder, eu gostaria de que fosse uma UTI que eu pudesse ter, né, acesso, exatamente, que eu pudesse ter um projeto Mãe Canguru, que eu pudesse, não foi necessário, ela poderia até, na verdade, nem ficar lá, se tivesse acontecido isso, eu tinha essa consciência. E o suporte, eu acho, né, nós temos muitos problemas no SUS, obviamente, mas, assim, não sei, eu sou uma apaixonada pelo serviço público de saúde, embora eu sei que tem as questões, os problemas, a superlotação, mas enquanto política, né, de saúde, de amparo assim, ao nascimento e o pós, não tem maternidade particular aqui, pelo menos aqui em Goiânia, que para mim é comparável. Alessandra, fala um pouco mais pra gente sobre isso. Porque você trabalha em maternidade, né? Pública. Já que ela Você tem citou o experiência. nome, né? Que realmente a Dona Iris Não é a podia, minha gente? maternidade do coração, Podia? né? Podia, né? É uma Pode. equipe, é um hospital, eu falo Mas você fez um elogio. perfeito, né? Eu acho que desde a entrada, o tratamento com a mãe, com o prematuro, é fantástico. O projeto Canguru, né? Que é um projeto do Ministério da Saúde, eu acho que ele tinha que ser obrigatório em qualquer maternidade, seja pública ou particular. Mas é muito oneroso, porque no projeto Canguru eu mantenho, às vezes, essa mãe 2 meses internada. Enquanto o bebê não tem alta, ela não tem alta. E são bebês eletivos, não é todo bebê que pode passar para o Canguru.
Eu só posso levar um bebê para o canguru se essa mãe tem disponibilidade de ficar. E por incrível que pareça, a gente tem mães que não têm. Porque ela é manicure, ela tem um salão, ela pariu, mas daqui a um mês ela tem que voltar a trabalhar. E se ela não pode ficar 24 horas conosco... Ou porque ela tem outros filhos, ou porque ela não tem esse desejo, e aí a gente vai... É muita coisa. Mas o projeto dentro da maternidade, que ela é um hospital amigo da criança e amigo da mulher, né? Que são duas coisas totalmente diferentes. Não tem o que pensar em comparação com as unidades particulares. Todas as unidades particulares aqui em Goiânia eu conheço, e não chega nem perto. Eu acho que o principal é entender que a separação não pode existir entre família, a gente não está falando só de mãe, né? Entre bebê e família, que são os pais. Porque quando a gente não tem a mãe, a gente passou isso pela Covid, a gente perdeu mães durante o parto, durante a gestação, a gente substituía pela avó, pela irmã, pela tia. A gente precisa de contato pele a pele. Não necessariamente tem que ser com os pais. Então, a gente tinha que ter alguém para fazer o quê? Substituir a incubadora por uma incubadora humana. Esse é o conceito. É você pegar aquele bebê, porque eu vou aquecer aquele bebê, o bebê sabendo que ele está em contato pele a pele, ele diminui a frequência cardíaca, ele gasta menos energia, ele ganha mais peso. E às vezes é tão interessante, a gente falava para a mãe assim, ó, você sabia que se você ficar o tempo, e é o tempo inteiro, com o bebê no canguru, ele vai ganhar mais peso? Porque o peso a gente faz todo dia com a mãe. E o peso é um tormento. É a maior briga que a gente tem dentro da UTI, é isso. Você vai lá, pesa o bebê, aí você pesou errado. Porque... E é assim, ganhou 5, ganhou 10 gramas. Sacanagem, pesar logo depois Alessandra, que fez cocô também, sabe né? como é que é pra gente quando volta pra casa? O que que vai dando pra gente essa medida? O que que a gente comemora? As fraldas. As fraldas. Passou do P pro M, entendeu? É muito... E quando a gente pesava esse bebê, era um bebê assim muito prematurinho, 24 semanas, que nascia com 600 gramas, e a gente ia comemorando cada graminha, e às vezes a gente pesava, olha, ele não ganhou nada hoje. Então, a gente vai ter que entrar com complemento. Era o fim, né, para aquela mãe, porque às vezes ela não conseguia tirar o volume que aquele bebê precisava, e a gente complementava, e o complemento não é nem fórmula, às vezes era leite humano, do banco de leite, mas aí já vinha a frustração da mãe de não poder dar aquele peso, aquela grama para aquele bebê com leite que não era dela. Então, dentro da unidade pública, isso é fantástico, porque essa mãe, ela sai da UTI, ela vai para a USIM, que é uma unidade de cuidado intermediário. Depois ela sai da USIM e vai para a unidade canguru. Essa mãe fica lá o tempo inteiro, e lá é um quarto que ela tem acesso ao banheiro, ela fica o tempo inteiro, as refeições vão para ela. E essa mãe, depois que ela consegue alcançar o peso mínimo, né, de 1,8 kg, 34 semanas, se tiver tudo bem com essa criança, ela vai para a terceira etapa, que é em casa. Mas essa mãe tem que continuar voltando para a gente pesar esse bebê semanalmente. E assim que ele começa a ganhar peso, que ele está bem, aí a gente manda para as unidades normais, os postos de saúde. E na unidade particular eu não tenho isso. Essa mãe ela tem pouco contato, melhorou, né? Hoje normalmente ela fica ali das 8 até as 17, depois ela tem que ir embora. Algumas unidades ainda permitem que ela entre só no momento da amamentação ou de ordenhar beira-leito, e ela tem que sair da sala e voltar. E algumas já permitem que ela fique o tempo inteiro ali, ou ela ou o pai. Outra coisa que a gente tem dentro da unidade pública, se é uma mãe que tem dificuldades emocionais, o pai pode estar presente. Ele pode entrar junto, pode estar junto com essa mãe. E na particular, a gente está ainda assim, passos de tartaruga, né? Uhum. A gente está andando... passos de formiga, né? Nem de tartaruga. A gente está andando muito devagar, mas melhorou. Mas o que a gente não preconiza é que a gente preconiza que essa criança saia de uma sonda e vá direto para o peito. No particular é da sonda, vai para a via oral, mas é direto para a chuca. Uhum. E ocasionalmente a gente tem a orientação para colocar no seio da mãe, mas a prioridade realmente é a chuca. Alessandra, o tema do Novembro Roxo desse ano de 2022 é exatamente garantir esse contato pele a pele com os pais desde o nascimento, não é isso? Isso. Eu tenho uma fala que eu costumo dizer o seguinte:
O bebê, ele conhece a mãe, ele reconhece a mãe por dentro, por tudo que ele vive ali naquela gestação. Por 9 meses ali, no caso de prematuros, alguns meses a menos, né, o tempo que for, mas ele reconhece a mãe em termos de hormônios que são liberados, a forma como ela lida com algumas questões, cheiro, barulho, o cheiro, voz. os barulhos, barulho do coração, barulho do próprio sangue, da corrente sanguínea. Então, quando vai para esse contato pele a pele, embora seja algo muito novo, que ainda desperte um medo, uma insegurança, uma solidão ali naquela mãe, para o bebê é algo que é conhecido, é algo que traz conforto, que traz segurança, que traz aconchego, amparo, exatamente aquilo que pode ajudar também nesse processo do ganho de um peso, né, e outros processos que são necessários ali. Eu sou uma apaixonada nesse projeto Canguru, não estou nem dizendo nas ferramentas, em todos os detalhes que ele existe, mas no fato dos pais poderem ter esse contato pele a pele com o bebê ali, ainda na UTI, né? Forma também e constrói sentimentos que foram, de certa forma colocados de lado, como esse de competência, né? Como esse de afeto, de construção de um relacionamento, de uma relação, né? Um vínculo, mãe-bebê, pai-bebê, um bebê real e não mais um bebê imaginário, né? Um bebê real que é frágil, para uma mãe frágil, para um pai frágil, para um momento delicado, né, delicado de relacionamento e relação, porque como eu estou me olhando reflete em como eu vejo o outro e como o outro me vê. Delicado na e reconstrução, isso, de uma, não só, né, da construção e formação psíquica de um ser, mas dessa mãe, como autoestima desse casal, né, como eles se veem a partir de agora, como eles vão ser a partir de então. E tudo isso, olha só como demanda a nossa saúde mental esse processo da prematuridade. Falando para vocês, por que é roxo? Né? Por que foi escolhida essa cor? Diz que é o símbolo da sensibilidade, da individualidade, da transmutação e da mudança. O roxo, então, essa escolha, né, no novembro, desse dia até 17 de novembro, a partir de 2011, a partir de experiências de mães e profissionais dessa área da prematuridade, constitui-se, então, esse ensejo de que vamos nos conscientizar da importância da prevenção desse processo da prematuridade, porque ele provoca muita coisa no sentido psicológico, psíquico, emocional, físico, na constituição dos seres humanos. E para a gente construir vamos dizer, uma humanidade melhor, acredito que pais melhores e seres humanos mais bem acabados, mais bem constituídos. Essa é a nossa... A gente precisa dessa primeira infância, desses primeiros contatos, né, de uma forma mais leve, vamos assim dizer. É porque eu fiquei lá atrás, presa numa questão que você foi falando aí agora e me veio novamente aqui. Acho que a gente precisa caminhar para dar uma fechada, encerrar, porque afinal de contas o tamanho que ficou, né, falar sobre prematuridade São dias. São dias São mesmo, anos. Para ver se convence o povo que é importante. Mas só a Alessandra dava um podcast inteiro. O que é importante quando a gente pega uma mulher, um homem, um casal, uma criança que passou pela prematuridade, né? Eu que trabalho com crianças, eu gosto sempre de ir lá atrás, né? Trazer essa criança dentro de um processo analítico para que a gente volte lá nessa etapa e reconstrua de nomes, de sentimentos, faça toda uma reconstrução desse período que foi vivido. Isso é muito importante para que a gente consiga olhar quais são as marcas e o que ficou de registro para aquela pessoa, para aquela fase,
e que novos sentidos, novos significados possam ser dados e que não fique de uma forma traumática. Mas sim, uma história, parte da história. Carla, o que você poderia dizer, então, para a gente poder ir encerrando esse podcast hoje? Sua mensagem. Sobre a minha mensagem. Sim. Então, eu acho, né, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho que a gente bate na tecla de novo, né? Enquanto profissionais de saúde, a gente precisa lutar mesmo, né, por uma política pública mais integrada, porque não é só, né, lá no consultório que isso chega. A Alessandra trouxe aqui uma riqueza de informações. De prática, né? De prática, né? Que é uma política pública da infância. Né? Porque isso, são processos, né? É um processo de desenvolvimento que está lá no hospital, mas que também vai estar lá na comunidade, que também, né, vai estar na escola. Então, é tudo integrado. E eu acho que o nosso olhar ainda é um pouco fragmentado. Né? Então, o que eu gostaria de trazer assim, como contribuição é que no lugar, né, de profissionais de saúde, a gente precisa ampliar um pouco o diálogo e esse olhar. E o olhar também para os profissionais, né, que estão atuando diretamente com essa demanda, com essa questão, e que está lidando também com as suas questões emocionais, que com certeza, né, atravessa esse atendimento e atravessa esse lugar, assim. Então, tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muita coisa ainda para a gente estudar sobre. Uhum. E tem muita coisa para a gente prevenir ali na infância para adoecimentos, né, no processo de adultização ali. E só para encerrar, tem a coisa da inter-relação, né? Porque eu acho que como mãe, eu sou uma mãe mais protetora com o Luiz Felipe do que com a Pérola. Mas estou trabalhando isso, gente, é isso. Pois é, Alessandra, fala pra gente então o que você deixa enquanto mensagem para nós mamães, papais e para esses papais e mamães que vivenciaram a prematuridade aí. Como a Laura disse, não é algo que a gente consiga preparar, né? Eu falo que você é presenteada com uma surpresa e nem sempre a surpresa é boa. E a gente falou aqui também de prematuros que seguem curso normal. A gente às vezes não falou de um prematuro que vai nascer com algum tipo de patologia e não vamos nem entrar nisso para encerrar. Mas que essa mãe acreditar que o corpo dela pode, mesmo que ela tenha essa sensação de que ela não conseguiu finalizar uma gestação, mas ela pode completar isso fora do corpo, né? Você conseguir gestar, olhando aquele bebê se desenvolver, você vê as unhas terminarem de se desenvolver, os cílios, fora do corpo. E é entender que o que essa criança mais precisa é desse contato, é desse estar presente. E é você estar ali, abrir a incubadora, só colocar a tua mão ali e falar, mamãe está aqui. E é tão incrível que às vezes só do horário dessa mãe chegar, você já olha os parâmetros do bebê muda. Então não há remédio melhor do que a presença familiar. Então se essa mãe de prematuro, se ela pode se doar em relação à sua presença, é o que esse bebê precisa. Tanto para proteção emocional, tanto para proteção fisiológica, com tudo que aquilo que o canguru, né, a posição canguru, o contato pele a pele desse bebê promove para a dupla, não é só para a mãe, é para a saúde emocional dessa mulher também. Que à medida que ela vai vendo esse bebê se desenvolvendo, ela consegue também começar a ressignificar algumas coisas. Mas que essas mães são únicas, que elas têm que ser tratadas de maneira diferente, que essas crianças têm que ter um amparo ao longo da jornada da vida muito maior que outras crianças, mas que é algo gratificante, né? Que para aquelas que conseguem ter um bom fim, que não é para todas,
A gente também tem a questão daquelas que lutam e realmente saem de braços vazios, mas que são mulheres acima do padrão, né? Que é um estado de guerra diário, né? Dia a dia você esperar um resultado que nem sempre é o que a gente espera. E olha que coisa, né? É o despertar de um novo desejo, do desejo aquele não da fantasia, né? Da não realidade, mas da realidade, de colocar os pés no chão, de entender o que é um maternar, que a gente tem todas essas nuances. Por vezes a gente que não passou por um parto prematuro, não teve um bebê prematuro, a gente tem uma outra visão do que é o maternar. E a visão dessas mulheres é uma visão de força, uma visão de reconstrução, de ressignificado, de ser uma mulher diferente mesmo, né, Alessandra, das outras. Passar por todo um processo de reconstrução de si mesma. Imagina nesse puerpério, que já é difícil sem uma prematuridade. Com uma prematuridade, eu vejo mais ainda louvável, né? Para vocês, mulheres, eu digo, que passaram por isso e estão aí com seus filhos, ó, parabéns para vocês. Vitória, tanto aquelas que saíram com seus bebês, quanto aquelas também que não saíram. A gente acompanha muito. Eu fico muito emocionada a falar dessas coisas, porque eu já acompanhei muito mulheres que, geralmente o que chega para mim, que não tiveram esse lugar de poder sair com seus filhos. Tiveram lá, mas não puderam sair com esses filhos, né, nos braços, e esses filhos não puderam estar com elas. Ter que construir esses filhos no coração, ter que construir esses filhos num novo simbólico, num novo lugar, de construir esse novo lugar desse casal para uma nova gestação, para um próximo filho, né? Para aceitar essa nova vida. Como é difícil, é interessante como isso acontece no meu consultório, né, durante a minha vida profissional. Você falou uma e coisa como isso é difícil, não é fácil, mas eu dedico, tá, esse podcast a vocês que ofereceram oportunidade para eu também, pessoalmente, vivenciar todos esses processos, já que não tive da minha barriga, mas esse processo dessa gestação extracorpórea, né, Alessandra? E que hoje eu acho que estão aí com outro sucesso, mais fortes, fortalecidos para viver e para mesmo utilizar diante dos desafios, né? Mesmo diante de todos os desafios. E assim, para mim fica muito forte essa questão da gente conseguir trabalhar essa vinculação de uma forma bem efetiva para esses bebês, essas crianças, esses pais, inclusive para esses pais que não saíram com esses bebês nos braços. Vamos fazer um podcast, Laura, fica aí a proposta também, a gente deve também fazer, para complementar esse que a gente está aqui, sobre a amamentação psicoafetiva na prematuridade. Sim. Tá? E acho que a amamentação psicoafetiva de forma geral, por mais que a gente tenha um material que fala sobre isso, a gente sempre consegue trazer coisas diferentes, né? Sim. Um olhar mais profundo, mais amplo, às vezes navegar por áreas que a gente não falou em um outro momento, né? Mas então é isso. E fica aí para vocês, com muito amor, com muito afeto, o nosso acolhimento do Psicanálise com Afeto. Obrigada.